Mais São Paulo, com Leão Serva. Mais São Paulo hoje é com ele, Leão Serva. Bom dia, Leão. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ouvintes. Bom, você que está chegando de viagem, teve uma experiência aí pela Ásia, né? Que são mundos tão diferentes, não? Muito diferentes, tem muitas semelhanças e muitas diferenças, e há muito que eu acho que a gente pode aprender com esse mundo asiático. A Índia e o Brasil, eu estava na Índia e depois fui para o Nepal, né? E a Índia e o Brasil fazem parte desses países que eram os países emergentes e etc. Índia, Brasil, Rússia e China e África do Sul. Então você vai para a Índia e é uma coisa muito engraçada como a Índia é mais pobre do que o Brasil, é um país de cultura muito antiga, mas com problemas que se o Brasil tivesse a gente ficava louco. O trânsito na Índia, por exemplo, é impossível. Não tem regra de trânsito, como se diz que a primeira coisa que a pessoa aprende é apertar a mão na buzina. Então o tempo todo aquela buzina... Aquela gritaria. Nossa, e é tão maluco você pensar isso na Índia, né? Todo mundo que vai pra lá volta impressionado com isso, porque é um país que tem toda essa questão da busca da espiritualidade, tem pessoas que são calmas, de repente, e que isso não reflete no trânsito. É maluco pensar isso, não é? Eu tendo a achar que um pouco como no Brasil, em que os ricos sempre tiveram carro e os pobres sempre foram pedestres ou usuários de transporte público. E como os ricos têm mais poder, se impuseram, o carro domina a maior parte do espaço, eu acho que um pouco a Índia reflete isso. Durante muitas décadas, o carro era dos colonizadores ingleses, dos ricos indianos. Então a pessoa punha o carro na rua, ia buzinando e todo mundo sai da frente. E hoje o que acontece é que as ruas estão congestionadas e as pessoas vão buzinando e as outras não saem da frente. Então eles têm um código absolutamente dependente da buzina. E o que me lembra, me faz pensar em São Paulo porque muita gente acha que o controle do trânsito, a multa, os guardas e todas essas regras são ruins. E associam, por exemplo, multa de trânsito e guarda de trânsito ao excesso de autoritarismo, a indústria da multa e tal. Em Delhi não existe praticamente policiamento de trânsito. Você vê de tempos em tempos. Tal. O trânsito é quase como se ele fosse por si mesmo. E indo por si mesmo, ele é um caos. As pessoas invadem a faixa de cá, os carros invadem faixas, fecham uns aos outros, etc. E acidentes? Tem muitos acidentes, muitas mortes no trânsito? O que se diz assim, tem muitos acidentes, mas como a Índia é muito grande, em grande medida é por isso. É menos pelo fato de ser caótico, porque bem ou mal as pessoas sabem como se dão as coisas. Você sabe, Fabiola, não sei se você já guiou no Rio de Janeiro. Não. O carioca é muito guia de um jeito muito diferente do paulistano. O carioca faz muito costura, como a gente diz aqui, tende a guiar mais de um jeito mais, digamos, mais improvisado. E o paulistano tende a ter um trânsito mais organizado nesse sentido. E o da Índia é completamente carioca. Quer dizer, as pessoas mudam de faixa a cada sem dar segundo. Seta. Não existe seta. O que ele faz ele buzina e vai embicando. E aí, se o carro do lado brecar, ele invade a faixa. Se o carro do lado acelerar, ele espera um pouquinho e vai atrás do outro. Então, é um caos, assim, muito... E, ao mesmo tempo, tem essa coisa que nós estamos lentamente aprendendo em São Paulo, que é a questão do transporte público. Não existe faixa de ônibus ou corredor de ônibus na Índia. E o metrô está sendo construído agora mais ou menos como aqui. Quer dizer, eles são pior que a gente. Muito pior. Muito pior. E o que teve de positivo que você, de repente, viu na Índia e no Nepal como inspiração para trazer para São Paulo? Não, eu acho que assim, uma coisa muito importante na Índia, e não onde eu fui dessa vez, que não em Delhi, mas em Mumbai, é o enterramento dos fios. Quer dizer, há muitas décadas atrás, a cidade de Mumbai decidiu enterrar os fios. E como na época o consumo de energia elétrica era baixo, tinha poucos fios. E eles então enterraram o que havia na época, e à medida que a cidade foi crescendo, sempre já foi crescendo com os fios enterrados.
Então, há muitas décadas que você abrindo uma rua, você tem que fazer os fios enterrados, vai fazer um loteamento, vai fazer um prédio, sempre os fios estão enterrados. E isso pôs essa cidade, que é do tamanho de São Paulo aproximadamente, com 100% dos seus fios enterrados. É um exemplo no mundo de solução. Nossa, que inspiração para nossa cidade, né? Enquanto nós estamos aqui vendo gente ser eletrocutada por causa da fiação aérea. Então, isso eu achei muito importante. Do ponto de vista do trânsito e da mobilidade, o que eu acho que a gente tem que aprender é que nós estamos muito melhores do que poderíamos estar. Porque, por exemplo, a prioridade ao transporte público, que São Paulo vem adotando nas últimas décadas, lá não existe. E simplesmente você tem os ônibus disputando o trânsito caótico absolutamente que existe na cidade. Isso que eu acho engraçado, né? Que eu volto a falar sobre o comportamento no trânsito. É compatível com o jeito das pessoas lá ou não? Por exemplo, eu faço isso, eu nunca fui à Índia, mas eu fui à Tailândia, e isso me impressionou bastante, né? Por exemplo, em Bangkok, que você vê esse caos também no trânsito, uma gritaria, muita gente de motocicleta sem capacete, buzinando, né? Mas, no entanto, as pessoas, quando você encontra elas nos restaurantes, enfim, as pessoas nas ruas e tudo mais, são muito doces, assim, são calmas. Uhum. Então, assim, e aqui em São Paulo você vê também, às vezes, o contrário. Uma pessoa que parece calma no trânsito, ela é extremamente agressiva. É engraçado isso, não é? Existe um filme da Disney que era sobre o Pateta, e o Pateta é uma pessoa desse... Querida, né? O Pateta desse desenho animado era muito doce, assim, e de repente ele entrava num carro e eu vinha uma legenda dizendo assim: no carro ele se transforma. E aí ele virava um monstro ao volante. É um filme clássico, muito legal. E eu acho que um pouco tem isso. Agora, os indianos são calmos. Eles vão buzinando, fazendo barulho, fecham os outros e tal, mas isso tudo faz parte da regra do jogo ali. Não tem aquela briga, né, de pôr a cabeça pra fora, xingar. Não vi ninguém xingando o outro, ou reclamando e tal. É como se fizesse parte da... A outra coisa uma cultura, que você falou, né? Das motos sem capacete, de fato, motos sem capacete e 4 pessoas, a família inteira em cima da moto. 4 pessoas, ainda levando compras, etc. Isso é realmente uma coisa chocante da Ásia. Alguém disse outro dia que uma coisa muito interessante, foi Eduardo Vasconcelos aqui no nosso programa, nessa coluna, no seu programa. O Eduardo Vasconcelos falou, na Ásia a moto chegou antes do automóvel. E isso, de fato, dá um conhecimento melhor deles sobre como lidar com a motocicleta, que aqui no Brasil está entrando como um elemento muito perigoso, assim, né? Muito vitimado. Né? Esse é Leão Serva, pesquisador do mundo, aí viajando pelo mundo, trazendo pra gente outros olhares sobre o trânsito. Muito agradecida. Até a próxima, Leão. Até lá, Fabíola, até lá, ouvintes. Finalmente, o Sr. Walker consegue se abrigar em seu carro, tendo plena consciência de como um pedestre se sente. Entretanto, uma vez atrás do volante, o Sr. Walker volta a ficar confiante e novamente transforma-se no Sr. William, o motorista. Pateta.